Deixa eu compartilhar minha tela. Vou botar uma lente bem é igual eu. Sim. Tá abrindo ainda aí, né? Tá, qualquer coisa vocês me falem que eu abro de novo aqui, se der algum problema. Então tá. Seguindo os nossos estudos ali, a nossa linha do tempo, deixa eu até voltar aqui. A gente começou vendo linguagem, vou falar todos, né? A questão da interpretação e compreensão, gêneros e tipos textuais, variação linguística, e a última aula que a gente viu funções da linguagem. E hoje a gente vai entrar num, nas questões de intertextualidade. Essa é uma matéria que eu gosto bastante. E vocês vão ver por quê e tal. Eu coloquei aqui um trecho do Bakhtin, que é um filósofo russo, e ele é muito conhecido nos trabalhos de linguística, de respeito a dialogismo e diálogos, tá? O que ele vai dizer? Que os enunciados, que são, né, os textos, aquilo que a gente entende por linguagem, a gente está comunicando algo, eles não são indiferentes uns aos outros, tá? Nem autossuficientes, são mutuamente conscientes e refletem um ao outro. Cada enunciado refuta, confirma, complementa e depende dos outros. Pressupõe que já são conhecidos e de alguma forma os leva em conta. Sabe aquela máxima que diz que ai, nada se cria, tudo se transforma, acho que é da química, né? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer, e os estudos de intertextualidade, eles trazem isso. Por quê? O que eles vão dizer? Eles vão dizer que todo texto, né, que a gente tiver, ele, ele vai vir de outro texto ou de alguma linguagem, entendeu? Então, o conceito é que um dos conceitos, né, que a gente encontra é esse que é a relação entre dois textos ou mais, podem ser um texto, outros textos que saem de um texto, né, caracterizada pela referência de um pelo outro de maneira implícita ou explícita. E aí, outro conceito que a gente tem é um diálogo entre textos. Por que ele é um diálogo? Porque vocês vão ver nos exemplos que eu vou passar depois, a intertextualidade ela, ela vai é, ela vai trabalhar e vai trazer, dependendo do tipo de texto, né, do gênero do texto, ele vai trazer referências, né, ela vai trazer outros textos para amparar, né, aquilo ou para deixar mais entendível o que está dizendo aquele texto que ela está escrevendo naquele momento. Então, o que, que a gente tem, o que a gente precisa pensar sobre a questão da intertextualidade? Lembra lá na primeira aula que eu falei sobre a questão de interpretação e compreensão textual? E eu disse que a compreensão ela dependia muito das questões gramaticais e que elas estavam no texto, geralmente. A compreensão tu tira
o que está no texto e compreende aquele texto. A interpretação não, a interpretação ela é uma coisa mais ampla. Eu preciso da compreensão do texto, eu preciso entender a gramática, mas eu preciso entender e saber outras coisas, eu preciso ter um conhecimento de mundo, né? Então a intertextualidade ela vem muito daí dessa questão de tipo, eu só vou saber se um texto ele carrega, né, outro texto, ele tem há uma intertextualidade entre os dois textos, se eu tiver uma compreensão de mundo que me fez conhecer aquele outro texto. E isso acontece assim, ó, a todo momento. Vocês vão ver que quanto mais vocês tiverem conhecimento sobre textos, conhecimento de mundo, ou sobre determinado assunto que vocês estudem bastante, mais intertextualidade vocês vão enxergar. Vocês vão bater o olho assim e falar, putz, isso aqui foi fulano também disse isso e tal. E existem tipos e gêneros sexuais que carregam isso de maneira muito forte. Eu digo que todos, né? Mas tem uns que carregam bastante. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, esse é um texto não verbal, ele é uma linguagem visual, né? Quando eu tenho a Mona Lisa ali do Leonardo da Vinci, mas eu bato o olho na Mona Lisa do Maurício de Souza, eu sei que existe a Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Isso é uma intertextualidade. Inclusive, essa não é a única obra que o Maurício de Souza fez. Vocês conhecem, né? Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Fez a Turma da Mônica. Eu pergunto porque é muito quando eu era pequena, assim. E eu já não sou tão nova, né? Mas quando eu era pequena, eu fui numa exposição do Maurício de Souza, onde ele fazia releitura de quadros famosos, e um deles era esse, do Leonardo da Vinci, mas ele tinha vários outros. Tinha Monet eu até mostrei para vocês, acho que na última aula. Tinha do Van Gogh, tinha vários quadros assim diferentes, tudo ele pintando tipo a obra, mas com a cara de algum personagem da Turma da Mônica. Foi bem legal. Isso aqui eu tirei de uma página, não sei se vocês conhecem, que é a Brazilian Version no Instagram. Eu amo muito essa página. E ela tem vários exemplos de intertextualidade. Eu separei esse porque tem uns que são, né, mais específicos, uns mais pesados, né? Mas para vocês verem um exemplo, quando ele fala assim, cena da fada madrinha cantando no casamento live action de Shrek vaza na internet, né? Já lança uma fake news ali, que é a Lady Gaga, que eu não sei pra quem ela tá cantando ali, mas porque parece muito, então ela faz essa referência. Para eu entender esse meme, eu tenho que saber, eu tenho que ter assistido Shrek, né? E fazer a referência visual de acordo com isso, porque tem uma cena de Shrek que realmente a fada madrinha canta, né? E tá parecida ali, o visual e tal. Os memes, eles vão carregar muito essa questão da intertextualidade. Porque, como vocês veem, tipo, surge um meme e aí várias pessoas começam a reproduzir o mesmo meme de outras formas. Ou surge um vídeo muito engraçado e as pessoas começam a reproduzir aquele vídeo colocando em nichos diferentes. Então, os memes têm muito disso, a publicidade tem muito disso também, tá? Uh, Aqui esse, eu tirei uma tirinha do Belchior, que na verdade ele está falando sobre uma música que é essa velha roupa colorida, e ele diz, né, como Poe, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, Blackbird, assim preto, o que se faz? Ele já faz
várias referências, começando pelo Poe, que é um escritor, não sei se vocês conhecem, é um escritor americano e ele é conhecido por ser o pai, assim, o percussor, assim, das histórias de terror, de suspense, do fantástico. Então, tudo que pegar dele vai ter esse teor, né? Ele é um romancista, ele é um romancista americano. E não só romancista, que ele faz contos também. E aí depois ele faz a referência. Blackbird é um preço que se faz, que ele está falando sobre o corvo. Ao passarinho ele está falando sobre o corvo, especificamente sobre um conto que o Poe tem do corvo, que é ele chega na janela, tem um cara lá e ele tá muito atordoado, o conto, tá? Falando sobre o conto. Ele tá muito atordoado e, porque ele tá, acho que a mulher dele tá doente, e aí chega um corvo na casa dele e começa a repetir nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, e começa a atordoar, né, o personagem. Então o Belchior, ele traz isso para dar o suporte, né, essa intertextualidade é o que ele está querendo dizer, né? Então ele dá a característica, poeta louco americano, eu pergunto passarinho, tipo, o que, que eu tenho que fazer, sabe? O que se faz? E dentro disso ele faz mais duas referências, que é, né, que puxa ali a intertextualidade do Blackbird, que é uma música dos Beatles, tá? E a Full Preto, que é uma música do Luiz Gonzaga. Então, mostrando essa intertextualidade na música, né? Isso é dentro da música, é uma tirinha, mas é tirada de uma música. Outro exemplo de intertextualidade, ali nessa cena de cima, aqui, a gente tem um disco dos Beatles muito famoso nessa cena, eles atravessando a rua, que é inclusive o nome do disco. E embaixo tem os Simpsons atravessando, fazendo uma referência, né? Trabalhando com essa questão da intertextualidade. Agora, mas antes, eu quero mostrar uma coisa. Esse do Corvo eu achei interessante porque não é só não é só esses exemplos, né? Ele é um poema, é um conto, um conto muito importante. Então eu não botei ele na apresentação, senão vai ficar muito grande. Mas tu vê aqui, tipo, essa página aqui eu posso até disponibilizar para vocês depois. Tem um Simpson, né? Ali ele diz, tipo, num desenho faz referência ao poema em seu primeiro especial do Halloween, né? Casa da Árvore do Horror e tal. Aí tem outro Stephen King, vocês sabem quem são? Sabe quem é o Stephen King? Quem são? É quem fez o escritor do Iluminado, o escritor de ai, qual é o nome daquela que. Ai, gente, esqueci o nome. Meu Deus do céu. Do carro assassino, acho que é Christine, do carro assassino. E tem um outro que é muito. Que é dele também, que é um que joga um negócio em cima de uma mina, assim, não sei se é um balde de sangue, sei lá, de lama. Ai, esqueci o nome. Mas é um muito famoso, assim. Que é desse cara que adora também histórias de terror. Aí ele vai passando e mostra esse mais atual, que é o Sandman, né? Que intertextualidade, trabalha com essa questão de intertextualidade também. O Corvo, o filme, Família Adams, vai ter um episódio, enfim, são vários. Deixa eu voltar aqui, senão a gente vai se perder. Mas é só para mostrar como isso é muito forte, sabe? Como. Deixa eu ver um negócio aqui. Vocês estão falando aqui uma Tá. Porque como.
se trabalha bastante essa questão da intertextualidade. Aí eu vou passar por alguns tipos de intertextualidade, porque é importante vocês entenderem a intertextualidade geral, mas vocês vão precisar mais ou menos saber quando que é alusão ou outras, ou referência, ou etc., porque pode cair em alguma prova assim, tá? Inclusive no Enem. Então, a gente vai começar pela alusão, né? Também chamada de referência, acontece quando há menção de um texto famoso sem indicação direta, ou seja, ele não vai falar ali explicitamente qual é o texto. Por exemplo, essa dos Beatles aqui é uma alusão, tá? Tem um quadro que é o Grito, que é não sei o que é aquilo, uma pessoa assim com a mão no rosto. Tem um dos Simpsons também, os Simpsons adoram fazer isso. Fazendo essa alusão a um texto, né, uma comunicação que já existe. Aí vem a citação, que é quando acontece a menção direta de um texto. Se a alusão não faz direto, né, faz de forma indireta, a citação ela vai trabalhar de maneira de forma direta, tá? E a citação ela precisa obrigatoriamente apresentar a fonte. Onde eu vou ter a citação? Trabalhos acadêmicos. Quando eu faço um trabalho acadêmico que eu vou citar, sei lá, por exemplo, na faculdade. Estou falando sobre educação, vou citar Paulo Freire. Eu preciso dizer que eu tirei aquele texto do Paulo Freire, mesmo que eu fale em outras palavras, assim, sabe? Eu preciso apresentar a fonte, dizer que saiu de tal pessoa, que aquela ideia saiu de tal pessoa. Então, a gente tem aí a citação. Depois nós temos a paródia, que talvez vocês estejam mais. Acho que todos estão mais acostumados. A questão da citação, não sei se tanto, mas paródias vocês devem estar mais acostumados. Acontece quando se produz um texto a partir de outro, né? Pode ser uma obra literária, teatral, musical, com um objetivo humorístico e com a ideia contrária à original, né? Por isso que ele tem o uso dessa questão da ironia e sarcasmo, porque eu preciso fazer a paródia, ela vem nessa questão humorística, né? Então, quem que vai trazer muita questão de paródia? Pessoas, eu acho que o Whindersson Nunes tem muito dessa questão da paródia, né? Tipo, vai lá e faz uma musiquinha, engraçado, tipo, ironizando sobre algo ou algum texto, alguma coisa. Isso é a paródia. Depois eu vou colocar para vocês os exemplos certinhos nos slides, tá? Fica melhor para vocês lembrarem depois. A paráfrase. A paráfrase, eu sei que vocês já fizeram e fazem muito ainda. Tá? Teve até uma professora que eu vi que brincou com isso também. Ela acontece quando há um texto produzido a partir de outro texto, tá? Só que sem interesse humorístico. A paráfrase, ela vai pegar um texto que tu leu ali e tu vai mudar a ordem de algumas palavras, a ordem, a estrutura, e vai fazer uma paráfrase do mesmo texto. Isso é paráfrase, tá? Sabe quando vocês vão pesquisar? Eu vou pesquisar, sei lá, expansões marítimas, e aí tu vai fazer o trabalho, e aí tu vai lá e muda umas coisinhas, entrega para o professor, isso é paráfrase, tá? Vai produzir um texto a partir daquele texto, mudando algumas coisas. A epígrafe, tá? Título ou frase que serve de tema ou introdução de um assunto, serve para resumir o sentido ou citar a motivação da obra. Então, quando tem, geralmente em livros tem epígrafe, quando alguém vai falar ali sobre o autor ou sobre a obra e ele faz um trecho curtinho, sabe?
Uh, ou a própria lápide, sabe, das pessoas, quando vão ser enterradas, aí coloca uma frasezinha, fulano, não sei o quê, viveu, arará, tipo, isso é uma epígrafe, tá? É um título, uma frase curta que ele vai te dar uma noção do que tem ali, sabe? Do que é aquele texto. E por último, eu acho que é por último desses, a tradução, né? Que é a passagem de um texto de uma língua estrangeira para a língua nativa de um país. Por que a tradução é considerada uma intertextualidade? Porque eu estou criando um texto mencionando o outro e eu vou precisar fazer algumas adaptações. Por exemplo, existem expressões na, no inglês que, se eu traduzir literalmente para o português, elas não vai fazer sentido nenhum. E aí eu preciso fazer uma o que seria equivalente, entendeu? Por exemplo, geralmente ditados populares, eles vão ser diferentes em outros lugares, né? Ah, no Brasil vai ser uma coisa, nos Estados Unidos vai ser outra, lá na França é outra coisa. Não só pela mudança da língua, mas também pelo contexto, né? Porque ditados populares é muito do contexto ali que se cria. Então, a tradução ela está aqui dentro por isso, porque tu vai precisar criar um texto, tá? A partir de um outro texto, que é o texto que está na língua estrangeira, tá? Uh, depois eu vou falar, depois vem o hipertexto e o hipotexto, tá? O hipertexto, eu coloquei eles dois assim, porque geralmente eu não botei ainda ali o que é, mas eu vou depois colocar. Mas o hipertexto acontece quando, por exemplo, tu abre um blog e aí tu tá falando sobre uma coisa, tá? E aí dentro desse assunto surge um outro assunto. E aí eles colocam tipo um nome com um link dentro daquele nome. Por exemplo, eu estou falando sobre educação, sobre Paulo Freire, e aí eu vou lá e cito um livro do Paulo Freire, que é a Pedagogia do Oprimido. Só que, tipo, eu não estou falando sobre o texto A Pedagogia do Oprimido, eu estou falando sobre Paulo Freire. E aí, só que eu quero que as pessoas, quem quiser ver sobre esse livro, vá lá e veja, entendeu? Mas eu não quero citar ali, tipo, eu não quero explicar o que é tudo. Aí eu coloco ali dentro daquele link, Pedagogia do Oprimido, para ir para outra página que, que fale sobre o livro, entendeu? Isso é um hipertexto, é um texto dentro de um texto, mas não escrito ali, como, tipo, a citação, sabe? Uh, ele é ele é também colocado dessa forma porque o texto pode ser um texto muito grande, sabe? Eu não precisa conceituar, não está falando sobre aquilo, mas quer que as pessoas saibam. O hipotexto, ele vai trabalhar ali muito ali no rodapé, por exemplo. Está lendo um livro, geralmente livros acadêmicos, mas não necessariamente. E aí tu vai ali, tem aí bota um númerozinho pequeno do lado da palavra e embaixo eles colocam uma explicação. Aquilo ali é o hipotexto, é o texto que vem abaixo, tá? Eu coloco ali o númerozinho, pai, bota a explicação embaixo. Ficou claro para vocês esse, esse assunto, a questão da intertextualidade? Alguém tem alguma dúvida? Vou testar aqui para ver se vocês estão falando alguma coisa. Tá.
Eu vou entrar agora nos exercícios de como pode ser cobrado, tá? Essa questão da intertextualidade. Ela pode ser cobrada assim, por exemplo, eu tenho aqui uma tirinha. Não sei se dá, tá meio ruim, não sei, mas ela coloca ali uma falda. Quando eu vejo um pobre rico, quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. E aí o carinha, eu também. Aí a Mafalda, deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. E aí o outro fala, para que tudo isso? Era só escondê-los. É, então a gente já trabalha assim, por exemplo, que quando a gente vê uma tirinha, né, pensando naquela questão que eu sempre falo para vocês sobre interpretação textual, né, de tu ter um pensamento não, ter um conhecimento prévio e pensar assim, quem é a Mafalda? Quais são as filhas da Mafalda? A Mafalda é uma personagem que ela é crítica, né? Ela é muito crítica, ela está sempre fazendo críticas e pensando e falando sobre essa questão de consciência de classe, né? Uma personagem bem política. Então, pô, bati o olho ali e vi isso, eu já tenho que identificar isso, já tem que estar na minha cabeça sobre isso, tá? Independente da questão ser sobre interpretação ou tal, está falando sobre interpretação. Tudo a gente vai ter que interpretar, né? Então, a questão diz o seguinte: pense como interdiscursividade a concepção de que os discursos se relacionam a outros discursos. O que é essa questão do discurso? Eu acho que essa aula eu não pontuei, mas aula passada não. Algumas aulas atrás eu falei sobre essa questão do discurso que não existe é, discurso neutro, né? Assim, por mais que seja sei lá, uma reportagem de jornal que deveria só passar notícia, existem formas diferentes de passar aquela notícia. E através daquela forma que a pessoa está passando a notícia, tu consegue saber qual é o discurso que ela tá alimentando, sabe? Que ela está comunicando. Então, quando ele diz interdiscursividade, eles estão falando sobre essa é como intertextualidade, mas não é do texto, é do discurso. Eu estou falando sobre o que ela está querendo dizer. Não, entenderam? Então ele fala assim, é a concepção de que os discursos se relacionam a outros discursos. Dessa forma, são tecidos entre si, seja pelos já ditos em um dado lugar e momento histórico, seja por aqueles a serem ainda produzidos. A esse respeito, pode-se dizer que a tira de Mafalda, letra A, faz referência aos discursos de ódio reproduzidos na sociedade que inferiorizam os cidadãos em condições de vulnerabilidade social. Letra B. Confirma a ideia de que o fenômeno da invisibilidade atinge tão somente aqueles que estão à margem da sociedade. Letra C. Denuncia a condição lastimável a que as pessoas em situação de rua estão submetidas como a fome e o frio. Dialoga com a postura passiva de parcela social que permanece em uma zona de conforto alheia aos problemas urbanos. Ou letra E, reproduz a expectativa do povo de que políticas públicas devem ser tomadas. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos lá para a gente não perder tanto tempo, tá?
Quando tá, tem que pensar, é porque aqui eu coloquei dentro de uma coisa de intertextualidade, mas vou mostrar, apontar alguns pontos que vai dizer sobre, que vai fazer, como é que se diz? Que vai fazer vocês verem sobre o que é a questão, tá? Quando ele diz interdiscursividade, tá? Não falou intertextualidade, mas eu estou falando sobre a relação entre discursos. Isso está dentro da intertextualidade. Então, eu sei que é uma questão intertextual, por mais que não tenha dois textos falando sobre a mesma coisa, ou fazendo referência um ao outro, tá? Uh, tá, eu tô falando que tem a relação entre discursos, é, e aí eu venho aqui, tá? Faz referência ao discurso de ódio reproduzido na sociedade. Ele está fazendo um discurso de ódio, se vocês pensarem, não é bem um discurso de ódio, né? Ele está falando sobre a questão, ele não está praguejando, sei lá, ou falando algo contra a Mafalda, né? Ele está falando sobre, que aqui é tudo isso, era só escondê-los, né? Então não chega a ser um discurso de ódio. Então a não é. Letra B, confirma a ideia de que o fenômeno da invisibilidade atinge tão somente aqueles que estão à margem da sociedade. Não, porque não é só quem está à margem, né? Claro que tu está falando sobre as pessoas que estão ou ficam à margem, mas não necessariamente atinge só quem está à margem, né? A invisibilidade, por exemplo, uma pessoa que já ouviram histórias de pessoas, moradores de rua, que foram alguém que não estava à margem, tipo um médico, uma coisa assim, aconteceu alguma coisa, foram morar na rua, eles acabam sendo pessoas invisíveis, né? Então não é só isso, é majoritariamente, mas não só. Denuncia a condição lastimável que as pessoas em situação de rua estão submetidas como a fome e o frio. Não é bem uma denúncia. Se voltar também não é uma denúncia, né? Está falando sobre uma forma de conscientização, mas não é uma denúncia. Letra D. Dialoga. Opa, peraí. A gente está falando sobre intertextualidade, interdiscursividade, relação entre os discursos. Lembra que eu coloquei num dos slides que é um diálogo entre textos? Dialoga com a postura passiva de parcela social que permanece em uma zona de conforto alheia aos problemas urbanos. Aí, é a letra D, tá? A festa. Por que também não poderia ser a letra B, uma coisa que eu esqueci? É que a tira da Mafalda, ela está justamente criticando essas pessoas, sabe? Essa parcela social que não vê nada, sabe? Não é voltado para fazer, é, fazer só essa questão de mostrar a ideia do fenômeno da invisibilidade, etc. É mais sobre essa crítica a essa parcela da sociedade. E letra E, reproduzir a expectativa do povo de que políticas públicas devem ser tomadas imediatamente, não é isso que está falando, né? A gente sabe que isso é verdade, mas não é isso que está falando. A gente tem que ter muito em mente quando a gente for interpretar textos, que na maioria das vezes, principalmente de uns anos para cá, eles não vão colocar umas coisas esdrúxulas, sabe? Tipo, algumas coisas super fantásticas, umas questões muito diferentes, sabe? Que tu olha e fala, nossa, é óbvio que não é isso, sabe? É muito raro. Eles vão colocar uma só, e as outras elas vão tentar te induzir ao erro, né? Porque é uma prova. Então, presta sempre atenção qual é o foco maior daquele texto, quando vocês forem interpretar. Aí vem essa outra questão que é do Enem, tá? Um capítulo do Dom Casmurro, vocês já leram? Dom Casmurro, conhece a história? Ou não?
Pois leiam, gente. É muito bom. Esse livro já tem um tempo que cai, né? Porque Machado de Assis é muito bom. E, e sempre se muda a perspectiva sobre o que se cobra em relação a ele, sabe? Tem muitas críticas, parece que não, mas tem bastante a questão da Capitu e tal. Se vocês olharem na internet, tem várias teses que falam sobre o lado da Capitu e sobre essa questão do Bentinho, na verdade, ser ciumento, né? Porque ele via coisas, ficava naquela paranoia, mas enfim, não vou dar spoiler, vocês vão ler, depois vocês me falem o que vocês acham. Então, o trecho diz: Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata-Cavalos ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Spirache, se soubesses dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia como no meu capítulo 9, versículo 1. Não tenhas ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo, se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra como a fruta dentro da casca. Daí vem a parte 2. O texto 2, na verdade, né? Esse é o texto 1. Não. Ah, não, esse não tem. Esse só tem um. É porque tem umas questões que eles apresentam dois textos, tá? No enunciado anterior, retirado da obra machadiana Dom Casmurro, o emprego das aspas configura. Vamos voltar aqui nas aspas. Onde é que tem? Não tenha ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. O que a gente precisa saber, por exemplo, aqui eu posso ter uma compreensão textual que talvez isso saiu de um lugar, pensem. Mas antes disso, eu preciso falar sobre essa questão da interpretação. Para tu responder essa pergunta de uma maneira mais certeira possível, para não perder muito tempo, tu tem que ter lido e tu tem que saber que o Bentinho ele foi criado para ser padre, tá? Desde pequeno ele brincava de padre, a mãe dele queria que ele fosse padre. Então vocês vão ver várias nuances disso dentro do próprio livro. Então essa moral, esse moralismo que ele carrega, essa questão de ter muitos ciúmes da Capitu e falar que ela tem olhos de cigana oblíqua, dissimulada, dizer que ela é dissimulada, sabe, carregando esse discurso, é muito dessa questão dele ter sido, né, criado para ser padre, com uma educação bem católica, assim, da mãe dele. E aí ele diz, tá, no enunciado anterior retirado da obra machadiana, o emprego das aspas configura, tá perguntando o que é aquelas aspas ali, o que é. Discurso indireto, livre e contextualidade, pois mistura os discursos direto e indireto e situa o leitor em relação à situação comunicativa. Letra B. Discurso direto e intencionalidade, pois reproduz diretamente o trecho de outra obra com a intenção de envolver o leitor na narrativa. Letra C. Discurso indireto e intertextualidade, pois transcreve indiretamente a fala de um dos personagens em outro capítulo da obra de Machado de Assis. D. Discurso indireto e intertextualidade, pois fez uma referência direta, isto é, literal, a um texto religioso dentro da narrativa de Dom Casmurro. Ou letra E. Discurso indireto e textualidade, pois registra indiretamente a fala dos personagens e garante que, nessa situação comunicativa, o trecho seja compreendido como texto. Isso é uma unidade de sentido, né? Que aqui tá em uma linha na frente, eu não consigo ler.
Outra coisa, eu também preciso saber um pouco sobre de onde, né? Se a gente está falando sobre aqui, a gente está falando sobre intertextualidade. Mas eu olho aqui, lembra que eu falei, olha, ele fala, Jesus, filho de Sirate, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia como no seu capítulo 9, versículo 1. Quando que a gente usa essa questão de capítulo e versículo? Quando estamos falando da Bíblia, né? Tanto que tem aquela música do Racionais, capítulo 4, versículo 13, eles falam que eles vão tecendo a música como num discurso, né? Tanto que tem, fala aleluia e tal, então é bem essa questão da Bíblia, né? Então, se a gente pega isso, presta atenção nesse trecho, aí a gente consegue responder. Cadê que não pulou? E para a questão ali, você está falando de umas questões de intertextualidade, tá ali entre C e D, tá? Uh, porque são dois que falam sobre intertextualidade. E aí vocês vão ver. Transcrevem diretamente a fala de um dos personagens em outro capítulo da obra. Ele não está falando sobre isso, né? Se vê a obra e tal, se olhar o que ele diz, de quem ele está falando de Jesus, está falando de um capítulo, né? No capítulo 9 ali, não está falando sobre o capítulo da obra. Tu vai lá no capítulo 9 da obra e não vai ter isso. Então, sobrou a D, que é o texto religioso, né? Carrega toda essa questão do texto religioso dentro da narrativa do Lucas Moura, a resposta à letra D. Daí vem um outro estilo de como se pode cobrar a questão, tá? De intertextualidade. Geralmente no Enem é provável que ele cobre assim, tá? Ele coloca ali, texto 1, 280 novos veículos por dia no estado, né? Frota que chega a quase 1,4 milhão deve dobrar em 13 anos. A cada dia, uma média de 280 novos veículos chegam às ruas do Espírito Santo, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. No final do mês passado, a frota já era de 1.395.342 unidades, 105 mil a mais do que no mesmo mês de 2011. Números incluíam automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus, entre outros tipos. De dezembro para cá, o crescimento foi de mais de 33 mil veículos. E se esse ritmo continuar, a frota do Espírito Santo vai dobrar até 2025. O diretor-geral do Detran relaciona o crescimento desses números à facilidade encontrada para comprar um veículo. Há toda uma questão econômica da facilidade de crédito. Como oferecemos um transporte coletivo que ainda precisa ser melhorado, inevitavelmente o cidadão pode adquirir o seu próprio veículo. Achei ótimo que nesse texto, assim, parece que ele fala ali da facilidade do crédito como se fosse essa questão mesmo, né? A principal, como se não é a questão do transporte. Para quem anda de transporte público, hoje no Brasil é um pesadelo, né? Mas se for para outros lugares, tipo Europa, Canadá, vai ver a questão do transporte público, as pessoas preferem deixar os seus carros em casa e trabalhar de transporte, né? Porque é outra questão, investimento no coletivo. Aí ele vem com o texto 2, tá? Que é uma tirinha ali, uma charge. Você pode me dizer onde dois corpos podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? Né? E ali o aluno, 280 carros a mais por dia no estado. Os textos tratam do mesmo tema, embora sejam de gêneros diferentes. Estabelecendo-se as relações entre os dois textos, aí a gente já pensa em gênero, né? A gente tem aula de gênero, assim, eu tenho uma charge, né? Fazendo uma piadinha ali com um negócio, uma crítica, né? E aqui eu tenho um texto jornalístico. E os dois falando sobre a mesma coisa.
Estabelecendo as relações entre os dois textos. Estabeleceu relações entre os dois textos? Intertextualidade, pense. Pense nisso. Entende-se que o texto 2 tem a função de. Texto 2. A. Reprovar as medidas do governo de incentivo à aquisição do carro próprio. B. Apontar uma possível alternativa para resolver a questão do excesso de veículos. C. Mostrar a dificuldade de solução imediata para resolver o problema do crescimento da frota. D. Criticar por meio da sátira as consequências do aumento da frota de veículos. E letra E. Responsabilizar na qualidade de serviço de transporte pelo crescimento de número do veículo. Quando eu falei sobre essa questão da gente fazer a interpretação e pensar sobre a questão sobre tudo, né? A interpretação não é só sobre os assuntos que a gente vai ler, mas sobre a questão gramatical e de estrutura ali também. Então, se a gente voltar ali na questão do gênero, dos tipos textuais, isso que eu acabei de falar sobre fazer uma crítica, então eu já pego aqui, tá? É um texto, é uma charge que faz uma crítica. E aí eu pego e já mato a questão, entendeu? Letra D, criticar por meio de sátira as consequências do aumento da frota de veículos, porque é isso que ele está falando, né? Ele está mostrando ali a notícia, tá? Que seria isso aqui, ó, 289 veículos por dia do estado. Inclusive, ele coloca na própria sátira a manchete ali, né? Diz na manchete. Ai, falar na manchete, não sei se tem outro nome hoje ali. E ela faz ali uma sátira, né? Onde que dois corpos podem ocupar o mesmo tempo, o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? E, então, letra D, criticar por meio da sátira as consequências do aumento da frota de veículos. Eu vou terminar por aqui. Deixei mais uma questão ali. Se vocês quiserem olhar no PDF e responder, depois eu vou deixar também ali o gabarito. E, nossa, passou super rápido hoje, gente. Achei que ia dar o assunto super rápido. Deixa eu parar de gravar.